Como investir em ouro? Você sabia que pode ser muito mais simples do que você imagina? Quer entender, quer aprender como você pode comprar ouro, como você pode investir em ouro? Se liga no vídeo, fica até o final que eu vou te explicar tintim por tintim. Bora lá! Fala, investidores cada vez mais ricos! Se você não me conhece, eu sou Paulo Boniati, sou criador do Saldo Zero. Já te convido, se inscreva aqui no canal, ative o sininho dos balangandã e não se esqueça de curtir o vídeo e, cara, compartilhe o vídeo, porque além de você estar ajudando o canal, você está ajudando na educação financeira e levando conhecimento para mais pessoas, beleza? Ah, e mais um recado, não sei se você já está sabendo, Saldo Zero também tem um podcast, uma transcrição do áudio dos vídeos em formato de áudio disponível nas principais plataformas. Então, se você estiver sem tempo, se você não quiser ver vídeo, também pode escutar o áudio dos vídeos nos podcasts, beleza? E por que esse vídeo do ouro hoje? Cara, porque só se fala em ouro ultimamente. Se a gente olhar a cotação, eu vou deixar na tela aqui, a gente teve uma valorização do ouro de mais de 70% em 2020, apesar de todo esse caos. Então, assim, tem muita gente interessada em investir em ouro, mas não só por isso. E outra coisa, uma ressalva. Quando nós estamos falando em investir em ouro, na verdade nós não estamos investindo, nós estamos gerando o que nós chamamos de reserva de valor, que é uma proteção. É um pouco diferente. É investir, mas gerando uma reserva, gerando uma proteção para a sua carteira. Mas além de toda essa valorização que está tendo no ouro, o que mais está chamando a atenção da gente? Cara, vamos lá. Até o começo do ano, nós estávamos com a Bolsa beirando os 120 mil pontos, a Bolsa de Valores. Metade de março, a Bolsa chegou a bater a mínima perto de 60 mil pontos. Ou seja, ela tinha caído quase que 50%, muito do que a gente está vivenciando, do que a gente está sabendo que está acontecendo em 2020. Mas o que chamou mais atenção agora? Poucos meses depois, a Bolsa já passou os 100 mil pontos. Hoje, 20 de agosto de 2020, a Bolsa está acima dos 100 mil pontos. É como se não tivesse acontecido nada, como se está tudo normal. E não está normal. Então, o que está chamando a atenção do mercado como um todo? Será que nós estamos atingindo uma bolha? Seja Brasil, seja mundial, não sei, não é o mérito do vídeo, também não vou entrar no detalhe se estamos ou não estamos numa bolha. Mas a questão é que, se realmente estamos numa bolha, faz sentido ter proteção na carteira, seja em ouro ou seja em dólar. O que o ouro chama atenção? Porque o ouro tem o que nós chamamos de lastro. O que é lastro? É quando o ativo ele é assegurado por alguma coisa. E no caso do ouro, ele é assegurado pelo quê? Pelo próprio ouro. Ou seja, se acontecer qualquer estresse maior, você tem a segurança do ouro na sua carteira. Mas sim, sem mais enrolação, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar 4 formas que você poderia comprar ouro e no final eu vou mostrar um comparativo, inclusive com valores, para que você entenda qual poderia ser a melhor opção para você. A primeira opção que eu trouxe, na verdade eu trouxe mais porque eu sei que alguém me questionaria sobre isso, que é o quê? Comprar ouro físico. Tem essa possibilidade? Tem. Basta você bater no Google por empresas especializadas na comercialização desse tipo de metal, que você vai encontrar empresas que você vai conseguir negociar e vão te entregar os pedacinhos de ouro na sua casa. Mas, cara, eu acho uma péssima opção. Por quê? Primeiro, você tem que ter segurança. Onde é que você vai armazenar esse ouro? O ouro é caro. E segundo, a liquidez. Se você precisar vender esse ouro depois, você pode acabar tendo dificuldades. Então, não recomendo, tá? Existem as possibilidades, se você quiser, você pode procurar no Google por essas empresas, mas eu não gosto e eu não recomendo, mas existe essa opção. A segunda opção para você poder comprar ouro, se não fossem algumas ressalvas, para mim seria a melhor de todas, mas não é por alguns pontos que a gente vai comentar. E qual seria essa opção? Você comprar ouro diretamente na Bolsa de Valores. Se você já investe em ações, se você já investe em ETF, se você já investe em FI, você já está familiarizado como você consegue comprar esses ativos lá na sua corretora. Da mesma forma, você conseguiria comprar contrato de ouro. Mas qual é o problema? Ele não é acessível para quem tem pouco capital. Eu vou te explicar o porquê. O que acontece? O ouro, ele é cotado mundialmente. Então, nós temos um ativo chamado OZ2. Esse ativo OZ2, ele é a cotação de 1 grama de ouro. E hoje, dia 20 de agosto de 2020, ele está custando por volta de R$350. 1 grama, beleza? E o que acontece? Na Bolsa de Valores, nós temos algumas variações desse contrato. Os mais líquidos, os mais negociados, os códigos seriam o OZ1D,
que ele é referente a 250 gramas de ouro. 250 gramas. Se nós multiplicarmos 250 gramas de ouro pela cotação da grama, que está em R$350, isso nos dá um total de R$87.500. Quem é que tem esse capital hoje facilmente para ficar comprando e vendendo contrato de ouro na Bolsa de Valores? É complicado, são poucas as pessoas. Um segundo contrato, também líquido, que seria um pouco mais enxuto, é o OZ2D, que ele é referente ao quê? 10 gramas de ouro, que da mesma forma, se nós multiplicarmos 10 gramas de ouro pela cotação da grama, que está em R$350, nos dá um contrato de R$3.500. Fica um pouco mais acessível, mas não para todo mundo. Não é todo mundo que tem essa grana. Mas assim, digamos que você tem essa disponibilidade. Qual é a primeira dificuldade que a gente tem com corretoras? Eu sei que o pessoal que acompanha o canal, a maioria vai estar utilizando, por exemplo, a corretora A Clear, tá? Que é taxa zero. Com certeza. O que acontece? Eu uso a Clear também e eu fui atrás para ver. A Clear, ela não negocia o contrato OZ2D. Ela só negocia o OZ1D de R$87.500. Ou seja, é uma corretora a baixo custo e não tem como operar um contrato de R$87.500, convenhamos. Agora, se você tem essa disponibilidade e se você está numa corretora que te habilite a comprar o OZ2D, ou se você tem condições de comprar o OZ1D, que é o mais caro, show de bola. A única coisa que tem que ter ressalva é qual é a taxa que a sua corretora vai cobrar. E aí tem até uma vantagem, digamos assim, que você tem aquela isenção dos R$20.000 se você vender dentro de um mês. Ou seja, se você vender esses contratos até R$20.000 dentro de um mês, você é isento em cima do lucro, assim como acontece com ações hoje. Só que se você pensar, pô, se eu vou operar o contrato AZ1D, 87 mil, da onde é que eu vou conseguir essa isenção de abaixo de 20 mil? É inviável. Então pondere, se você tem essas condições, essa disponibilidade financeira, essa sua corretora permite que você faça essa negociação fácil, é uma excelente opção. Caso contrário, para a maioria das pessoas, eu tenho certeza que não será. A terceira opção seria qual? Comprar ouro por ETF lá fora, lá nos Estados Unidos. Primeiro, se você não sabe o que é um ETF, eu vou deixar um card aqui, depois assista que eu explico o que é um ETF, como é que eles funcionam. Mas, em resumo, ETF é um fundo de investimento de índice. Eles vão seguir um índice. E como eu já tinha adiantado no outro vídeo, o mercado de ETFs lá nos Estados Unidos é muito mais desenvolvido que o mercado brasileiro. E aí o que acontece? Eles têm ETFs que seguem os índices de ouro. Então vamos lá. Nós temos dois principais ETFs lá, o IAU e o GLD. Ambos são extremamente interessantes. Para você investir neles, não tem nada de complexo, apesar de ser lá fora. Logicamente, você vai ter que abrir uma conta em uma corretora americana, mas não se desespere. Se você tem dúvidas, eu vou deixar aqui abaixo um link de um artigo que eu deixei lá no Saldo Zero, que eu expliquei como você poderia abrir conta em uma corretora. Inclusive, eu dei o exemplo, tela a tela, como é que você poderia abrir conta na Passfolio, que é uma corretora taxa zero lá nos Estados Unidos. E nesse artigo, eu demonstro, inclusive, como você consegue comprar uma ação lá. E o processo de comprar um ETF vai ser exatamente igual. Então, o que você tem que fazer? Abrir uma conta numa corretora, se você quiser, veja lá como é que você faz na Passfolio, vai transferir esse dinheiro, inclusive a Passfolio, eles têm remessa integrada, então você consegue enviar em reais numa conta que eles vão te passar e eles vão fazer esse processo de remessa de câmbio lá para os Estados Unidos. Super fácil, super simples. E depois, com o dinheiro na corretora, basta comprar o ETF de código IAU ou o ETF de código GLD, da mesma forma que você compraria uma ação. O que você tem que se ligar aqui? A taxa de administração. Tanto os dois ETFs, eles possuem taxas, tá, de administração. Isso é normal para qualquer fundo de investimento. O GLD, ele está cobrando uma taxa de administração de 0,40% ao ano. O IAU, ele está cobrando uma taxa de administração de 0,25% ao ano. Fora isso, você tem mais uma outra taxa, que é a taxa da remessa do dólar, para você poder enviar o dólar. Está girando um custo, lá pela Passfolio, um custo aproximado de 1,58% para você enviar o dólar e depois mais 1,58% para você trazer esse dólar para o Brasil. Parece um valor acentuado, no final a gente vai calcular e a gente vai confirmar se é ou não é, tá bom? As vantagens que eu vejo nesse processo, primeiro é você se desvincular do Brasil, é você tirar dinheiro realmente do Brasil e se desvincular de qualquer problema econômico que a gente tem aqui, é você fazer uma diversificação externa em outro país.
Isso é um ponto muito positivo para quem gosta de diversificação. Eu, inclusive, tenho investimentos lá fora. Outra vantagem que a gente tem, os investimentos no exterior, eles têm uma isenção, incluindo esses ETFs, de até R$35 mil dentro do mês. Ou seja, se você vender até R$35 mil desses ETFs dentro do mês, mesmo que você tenha lucro, você é isento do imposto de renda. Ponto muito positivo. E a quarta opção que eu trouxe aqui para a gente hoje são os fundos de ouro. Assim como os fundos cambiais, que eu já expliquei nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima, os fundos de ouro são fundos de investimento, onde você simplesmente faz um aporte, transfere esse dinheiro para esse fundo e esse fundo vai fazer investimento em ativos atrelados ao ouro. Super simples. Você também tem que se ligar com a taxa de administração, e aí eu já vou deixar uma ressalva aqui. Eu dei uma pesquisada, o fundo de ouro com a menor taxa de administração que eu encontrei no mercado é um fundo de ouro lá no BTG Pactual, que estão cobrando 0,10% ao ano, uma taxa super baixa de administração. E aí a gente tem a facilidade de você estar investindo para uma corretora brasileira, você só faz o aporte e deixa que o gestor conduza o teu fundo, o teu investimento, e o informe de rendimentos, que geralmente o informe de fundos é mais simples, porque a própria corretora vai te entregar esse informe de rendimentos no fim do ano para você fazer a declaração do imposto de renda. É uma facilidade. Não sei se faz sentido para você ou não. Só que tem uma grande desvantagem. Os fundos de ouro, eles são considerados fundos multimercado. O que isso quer dizer? Que eles incidem imposto de renda na tabela regressiva. Não sei se você é ciente o que é uma tabela regressiva, mas o que acontece? Se você fizer investimentos de até 6 meses, você vai pagar um imposto de renda de 22,5% sobre o lucro. E essa taxa vem caindo, ao ponto que, a partir de 2 anos, ou seja, você tem que estar com investimento há mais de 2 anos, essa taxa ela vai cair para 15% ao ano. Mesmo assim, ainda é uma taxa considerável. E lá no Saldo Zero também, vou deixar um link aqui embaixo, tem o artigo completo, onde eu deixei uma tabela comparativa com essas 3 principais formas de você investir em ouro, com todas as características para você comparar. Acho que fica mais visual de você entrar lá e ver o que faz sentido para você. Mas vamos lá, como eu prometi, eu fiz uma comparação baseada no menor custo possível de cada cenário. Então o que eu comparei? O contrato OZ2D com uma suposta corretora taxa zero, lembrando o OZ2D é aquele contrato de ouro mais barato que está em torno de R$ 3.500. Do outro lado, eu comparei o ETF, o IAU, que cobra 0,25% de taxa de administração e considerando uma corretora taxa zero, como a Passfolio. E por último, comparei também um fundo de ouro. No caso, eu estou utilizando como base o fundo do BTG, que cobra 0,10% de taxa de administração ao ano. Eu não vou entrar no detalhe de cálculo por cálculo, porque eu estaria deixando esse vídeo muito maçante. Se você quiser ver os detalhes, também vai lá no artigo, que está lá todo o cálculo aberto, ponto a ponto. Mas em resumo, o que eu fiz? Eu considerei estar investindo R$5 mil em cada um. 5 mil no Z2D, 5 mil no ETF, no IAU e 5 mil no fundo de ouro. E o que eu fiz? Tirei os custos iniciais, que no caso do ETF eu vou ter o custo para enviar esses reais lá para os Estados Unidos, para fazer essa remessa em dólar. E depois eu fiz uma simulação hipotética, como se tivesse se valorizado 100%, beleza? Em 12 meses. Então sim, fiz esse aporte de 5 mil, tirei esses custos iniciais, valorizei esses meus investimentos em 100%, e como se eu estivesse resgatando esse investimento daqui a um ano. E olha só, no melhor cenário, que seria esse OZ2D, se você conseguisse encontrar esse OZ2D em uma corretora que negocie ele a taxa zero, você teria no fim desse período R$10 mil. Ou seja, valorizou 100%, você teria R$10 mil. Até tem uma taxa da B3 de 0,07%. Mas, cara, nessa comparação ficou irrisório, eu acabei não incluindo. Na segunda opção, para mim, ficou o ETF. Por quê? Apesar de todas aquelas taxas, aqueles custos de enviar dinheiro para fora, voltar dinheiro para o Brasil, nós estaríamos resgatando R$ 9.662 ao fim de um ano. Não são os 10 mil do AZ2D, mas são R$ 9.662. Seria a minha opção, porque você tem uma diversificação lá nos Estados Unidos e você tendo uma conta numa corretora americana te abre possibilidade, por exemplo, de você estar investindo em outros ativos dos Estados Unidos. E a minha última opção seria o fundo de ouro. Apesar de toda a facilidade de estar investindo aqui no Brasil, de forma líquida,
por estar resgatando esse investimento em um ano, eu estaria sofrendo uma alíquota de imposto de renda de 20% sobre o lucro, o que vai me dar limpo R$ 8.992. É bem abaixo se comparado às outras duas opções. E mesmo que eu deixasse esse investimento por 2 anos, se eu considerasse o prazo de 2 anos, estaria pagando agora um imposto de renda de 15% e ainda estaria tendo limpo somente R$ 9.240, devido ao imposto de renda. Ainda seria a terceira opção menos vantajosa se olhando simplesmente pelo viés monetário. Então assim, se você tem capital e a sua corretora te possibilite negociar os 2 contratos de ouro, cara, para mim essa deveria ser a sua opção. Caso contrário, se você está buscando somente facilidade, vai para um fundo de ouro. Tem corretora aqui, não é indicação do BTG, mas é um fundo que está cobrando uma taxa de administração bem em conta. O problema é simplesmente o imposto de renda. E no meio disso, que seria a minha opção, é realmente investir por ETF lá fora. Então, se você gostou dessa opção e também quer ver como é que você poderia abrir uma conta em uma corretora lá nos Estados Unidos, acesse o artigo que eu já comentei, veja lá no site e bora investir uns din-din. E claro, a última opção eu descarto, que é comprar o dólar físico, essa não me agrada e ponto final. E não se esqueça, tem o artigo completo com todos esses cálculos, com todas essas comparações lá no Saldo Zero. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido te ajudar. E não se esqueça, curta o vídeo e compartilha ele, beleza? E por fim, sou Paulo Boniatti, aquele abraço. Até o próximo vídeo e